Muito boa noite a todos, estamos direto aqui do Café da Velha, direto da Praça Dante Alighieri para mais uma edição do Café com Letras, mas não só mais uma edição especialíssima. O Café com Letras sai do estúdio e cumpre um papel tradicional de participar da Feira do Livro de Caxias do Sul. Praticamente 2 anos depois, conseguimos então retornar de forma presencial, em nome da Câmara Municipal de Caxias do Sul, da TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Retornamos aqui depois de um cenário de pandemia, foi muito triste para todos nós. Ainda restam aqui as máscaras, né? Estamos ainda devidamente protegidos e o Legislativo, como um poder público, também dá esse exemplo de conscientização. Discutimos aqui antes da transmissão se usaríamos ou não a máscara, mas temos que dar esse exemplo, então quem nos ver aqui ainda tem que ficar atento a esse recado de nos cuidarmos até para podermos mantermos a saúde e continuarmos aqui reunidos e longe dessa pandemia que oxalá nos deixe de vez nos próximos meses, o mais rapidamente possível. Esse Café com Letras, eu já falo Órbita Literária porque é uma parceria antiga do Café com Letras com Órbita Literária. Nós, de forma inédita aqui, estamos fazendo em conjunto, então, uma transmissão do Café com Letras na 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul, com Órbita Literária de número 343, que também ficou impedido da sua realização presencial por conta da pandemia. Na 36ª Feira do Livro, nós fizemos uma entrevista em estúdio ainda, também com máscara, com o então patrono Dinarte Albuquerque Filho, que nos brinda com a sua presença aqui também, ele lançando sequências maravilhosas de poesia e, infelizmente, não conseguimos cumprir um cronograma aqui, que nós discutimos com a Elô Bassiquete na época, toda uma possibilidade de cumprirmos a Feira do Livro presencial e não se consolidou. Hoje, então, nós consertamos, de certo modo, beneficiados por um avanço do processo de vacinação, e o programa, então, aqui está presente. E junto conosco, então, para demarcar a 37ª Feira do Livro, que prossegue até o próximo dia 12 de dezembro, aqui na Praça Dante Alighieri, nós aqui no Café da Velha, com a temática Ler para se Mover, compõe aqui, digamos, uma mesa simbólica. Cláudio Troian, essa figura queridíssima, amigo do livro nessa Feira do Livro, a nossa querida patrona, minha colega de profissão, jornalista, descobri que também é colorada, então, a grande figura, a Alessandra Heck, nossa patrona, colega jornalista, e essa figura paradigmática, estrelar, que é o professor José Clemente Pozenato. E aí precisamos abrir um adendo. O professor José Clemente Pozenato, a essa altura, depois de ter se consagrado com o quatrilho, com tantas obras aí, praticamente pesquisou, resgatou, reescreveu a saga da imigração italiana, contos, romances. Ele ainda resolveu, no momento que seria de aposentadoria para muitas pessoas, ele em plena atividade aqui, entra no desafio de traduzir, de trazer a sua versão dentro do seu cabedal de conhecimento para a incrível obra de Dante Alighieri, cujos 700 anos de morte se completam agora, em 2021. Por um acaso, a praça aqui dá nome, tem o nome de Dante Alighieri, então nada mais interessante do que demarcar esse período. E o professor nos traz uma edição acabada aqui, bilíngue, com a Divina Comédia, a parte do Inferno. E eu já ouvi aqui, momentos antes, o Erni Sabedó nos contava aqui, um dos organizadores do Órbita Literária, que o professor está em vias de concluir também o Purgatório e o Paraíso. Quer dizer, então o professor está praticamente completando a tradução aqui da Divina Comédia de Dante. E nós temos a pretensão de mantermos o padrão do Café com Letras, mas ao mesmo tempo também termos a dinâmica do Órbita Literária, por meio da qual o professor Pozenato vai fazer uma explanação, digamos assim, apresentando esse seu estudo. Na ajuda dessa mediação, desse bate-papo, a Ale Heck, a patrona, e o amigo do livro, Cláudio Troian,
vão fazer intervenções também, e ficará um painel aberto para que o público também interaja conosco. Nós temos uma equipe de produção toda que passará os microfones a vocês, na medida em que quiserem intervir livremente. Então, ao mesmo tempo que eu cumprimento a todos, e mais próximo ao final do nosso bate-papo, farei mais citações. Professor Pozenato, a palavra é com o senhor aí, digamos assim, para esse abre aí. Em primeiro lugar, meu boa noite, minha saudação aos integrantes dessa mesa e a todos os presentes e os que estão presentes também do outro lado da câmera, não é? O tema dessa noite, como já foi salientado aqui, era para ter sido tratado há um ano atrás. Por quê? Porque estávamos na véspera do 7º centenário da morte de Dante Alighieri. Mas, um ano depois, estamos na Praça Dante Alighieri, cumprindo, né, esse programa traçado há mais tempo. O que acho que deve interessar aos leitores da tradução que está sendo colocada ao alcance, né, de todos, é de onde é que surgiu essa ideia de retomar Dante Alighieri 700 anos depois de sua morte. Então, eu devo dizer que tudo começa quando eu era professor de literatura e me coube dar uma disciplina de literatura italiana. E quando comecei a ler com os alunos e as alunas alguns poemas do Petrarca, eu comecei a perceber que as imitações de Petrarca que havia em português, as traduções que existiam, não correspondiam ao original que eu tinha em mãos, não é? Que eu estava lendo. Não tinha aquela música, aquela sonoridade, aquela sutileza, né, de expressão. As traduções normalmente criam um padrão, né, de linguagem formal, não é? Que destrói. E a poesia que nós temos hoje, em todo o Ocidente, nasceu, né, na Itália, no Duecento italiano, e não por acaso os poemas se chamavam canzone, soneto, balada. Por quê? Porque eram poemas feitos para serem ouvidos. Era para os ouvidos porque não havia muita gente que sabia ler também, não é verdade? Então, os poetas que começaram a escrever não mais em latim, mas na língua, como diz o Dante no Purgatório, la língua de babo e mama, do papai e da mamãe, passaram também a usar uma linguagem mais adaptada para os saraus, que faziam os bailes. Então, o que é a balada? Uma dança, uma pequena bailada, não é? O soneto, uma pequena canção. Então, quando eu começo a descobrir a poesia do Duecento, né, e comecei a me aprofundar na questão, comecei a descobrir que toda a poesia ocidental nasce dessa fonte, toda, até os dias de hoje. Não há como negar que existe essa fonte original de toda a poesia, também da língua portuguesa. Aí, então, fiz uma tradução de um soneto do Petrarca para mostrar para os alunos e para as alunas como é que seria em português com o som de Petrarca. E mostrei essa tradução para um poeta amigo meu, todos devem conhecer, Armindo Trevisan, que leu a minha tradução e disse: eu vou te encarregar de traduzir todo o Petrarca.
porque não existe nenhuma tradução do Petrarca para o português que tenha o sabor do Petrarca. Então foi uma empreitada que o Armindo Trevisan me colocou e depois ficou me cobrando, né, ao longo do tempo. Eu demorei uns 4 a 5 anos, né, para traduzir todo o Cancioneiro, são 366 poemas. E aí, então, traduzir significa mergulhar a fundo dentro da poesia, né, de quem fez a poesia. Tá? Depois que eu concluí a tradução do Cancioneiro, que foi publicada, né, está publicada por uma editora de São Paulo e pela Universidade de Campinas, eu continuei me interessando por outros poetas daquele período. O Jacopo, que inventou o soneto, né, o Guido Guinizelli, o Guido Cavalcanti. E quando, há uns 2 anos atrás, começou a circular, né, na mídia italiana a chamada para a celebração do Ano de Dante. Então, quando eu percebo que o mundo inteiro vai celebrar o Ano de Dante nos seus 700 anos de vida, eu tive a ideia de mergulhar dentro do poema dele, porque eu nunca tinha me arriscado, porque é grande demais, né? É enorme, não vou dizer quantos números são. E aí, comentando com amigos meus da Fundação Meneghetti, lá no São João do Polesne, que tinham lançado a produção da ópera O Quatrilho, eles resolveram também se juntar nessa minha proposta e programar, junto com o lançamento da primeira tradução do Inferno, também um espetáculo musical, né, uma composição do Wagner Cunha, com o título de A Paixão de Dante, né? Para quem não sabe qual era a paixão de Dante, é a Beatrice, né? Então, com esse apoio, então, eu enveredei por essa caminhada junto com Dante, com Virgílio e Beatriz, não é? O que também foi muito bom, porque nesses tempos de pandemia é uma ocupação muito gratificante, não é? Preenche os vazios de uma maneira sensacional, não é? Me faz lembrar o Decamerone de Boccaccio, né? Que ele escreveu também todos os contos no Decamerone, não é? Para lembrar a grande peste que atingiu Florença e a região da Itália naquele período, né? Aí eu comecei a tradução com essa preocupação. Eu tenho que fazer uma tradução em que Dante gostaria de ler se ele lesse português hoje. Uma tradução que o autor gostaria de ver. E para isso teria que ser uma tradução que usasse os elementos que ele usou. Aí, quando eu começo a traduzir o Inferno, me dou conta que as traduções, de uma maneira geral, não respeitam 2 elementos fundamentais na maneira dantesca, né, de escrever, que é dar prioridade ao visual, a visualização das cenas, né, e dar uma sequência narrativa, um fluxo narrativo, e não ficar só no discurso, né, na peroração, etc., não é? E essa dimensão visual do Dante Alighieri acontece nas 3 partes do poema, no Inferno, no Purgatório e no Paraíso, e tem uma força tão grande que o Sandro Botticelli, que era pintor, pouco posterior à publicação da Divina Comédia, resolveu desenhar todas as cenas
da Divina Comédia. E por que os tradutores não colocam essas cenas visuais? Não é? Então, esse é o elemento que eu tive a preocupação de manter. Mas isso, para mim, não foi muito difícil, porque como eu escrevi romances, né? Romances em que a minha preocupação também é de colocar elementos visuais para o leitor imaginar o que está acontecendo, então todo esse meu treinamento como romancista também me ajudou a trazer Dante para uma narrativa visual. E com uma sequência que não é apenas daquela cena parada no palco do teatro, é uma sequência que eu diria que é uma sequência de cinema. É uma cena que vem depois de outra, e em cenários diferentes. Não é só um teatro, um diálogo de personagens. Não é? Então, esse é um aspecto que eu acho importante. Outro aspecto fundamental do Dante é que ele, o tempo todo, faz questão de lembrar que é um poema para ser lido. Mais de uma vez ele se dirige ao leitor. O leitor deve achar que nesse momento eu fiquei perturbado e tal. Né? O leitor me perdoe porque dessa cena eu não consigo, a minha memória não consegue recuperar. Então, ele muda um pouco a direção do foco da poesia, que na poesia do Duecento italiano era o ouvinte, e dirige para o leitor. E aí, então, começa a fazer um trabalho de elaboração de imagens e metáforas que são para provocar a inteligência e a imaginação do leitor também. E numa linguagem que é a linguagem do seu tempo. Ele não quer usar a linguagem erudita dos juristas, dos filósofos, né? Ele quer usar a linguagem que é falada nas ruas de Florença, né? Então, essa é a preocupação que eu tive na minha tradução. Bom, para não fazer uma tradução começando do zero, eu confrontei com traduções já existentes e eu identifiquei dois tipos de tradução já existentes da Divina Comédia para o português. Uma na linguagem camoniana, aquela em que as rimas são todas com particípio passado, particípio presente, né? Tipo aquela do Camões, né? As armas dos barões assinalados, que se por mais nunca navegados, né? Em períodos de guerras esforçados. Isso é rima camoniana. Dante nunca faz rimas desse tipo, né? Ele nunca rima particípios, ele rima verbos, ele rima substantivos, não é? Então, essa é uma diversão grande que eu tenho também de achar rimas adequadas, né, para fugir do padrão camoniano, do padrão do particípio verbal, né? E uma outra tendência dos tradutores é usar aquela linguagem sofisticada da poesia parnasiana, né? Palavras, para dar um exemplo do que é a linguagem parnasiana, quando eu era ginasiano ainda, e meu professor de português deu um tema de redação, relatar um passeio que a gente havia feito. E eu comecei a minha redação com essa frase: nuvens plúmbeas cobriam o céu. O professor leu a frase, olhou para mim e perguntou: plúmbeas por quê? Eu disse: porque elas eram cor de chumbo, professor. Mas então escreva: nuvens, cor de chumbo, cobriam o céu, que todos vão entender. Professor Pozenato, perdão em interrompê-lo, nós vamos fazer um breve intervalo daqui a pouco. Estamos aí a poucos segundos já da primeira pausa, digamos assim, e o senhor nos traz aqui de uma forma bastante didática, e essa é a característica. Eu tive a oportunidade de ter o exemplar em mãos e já lê-lo, e o senhor apresentou de forma muito didática e clara, uma linguagem palatável até para aqueles que não são muito familiarizados, digamos assim, a um texto mais erudito, e aqui o senhor faz toda uma explicação do ponto da musicalidade, da descrição, da simplicidade dos próprios verbos. Então, no que eu chamar o intervalo agora, e já na volta,
nós abriremos com o Cláudio Troian e a Alerrec, fazendo breves comentários em tom complementar ao que o senhor colocou, e aí nós seguiremos aí num bate-papo um pouco mais aberto. Então, de imediato, vamos para o intervalo. Fiquem conosco. Oi, gente! Estão abertas as inscrições para o novo processo seletivo de estagiários aqui da Câmara de Caxias do Sul. É a tua oportunidade de ser estagiário. Ou estagiária. Aqui, no segundo maior parlamento legislativo do Rio Grande do Sul. É uma baita experiência para te colocar em prática a comunicação, Os cursos de RP, PP e jornalismo. e os conteúdos aprendidos nas aulas de administração, Direito. Informática, História. Tudo em prol da comunidade. E as vagas também são para ti, que ainda está no ensino médio. Vem fazer parte dessa equipe, você também. e fazer estágio na Casa do Povo, o lugar da democracia caxiense. Veja o edital no site da Câmara Caxias. As inscrições são até o dia 8 de dezembro. Bora se inscrever! Que tal um novo melhor amigo? O Canil Municipal de Caxias do Sul tem 600 animaizinhos que precisam de um lar, de amor e de companhia. A maioria deles nunca teve a oportunidade de ter uma família. Acreditamos que há muitos lares na nossa cidade que podem receber nossos doguinhos. Muitas pessoas que podem mudar a vida de um deles e mudar sua própria vida, com o amor e a lealdade de um cão. Por isso, a Prefeitura de Caxias do Sul lançou a campanha Uma Nova Chance. Ter um pet de estimação reduz o estresse, evita depressão e traz felicidade. Muita felicidade. Para você e seu novo amiguinho. Com a campanha, lançamos o Dog Book, com fotos e informações dos pets do canil. Temos ONGs parceiras que vão intermediar as ações. Acesse canil.caxias.rs.gov.br. Estamos de volta, então, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, pelas redes sociais do Parlamento, aqui direto da 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul, no Café da Velha, a Praça Dante Alighieri, o café que fica aqui na Casa da Cultura, junto à Praça Dante Alighieri, palco, então, do maior evento literário de Caxias do Sul, que segue até o dia 12 de dezembro, com a temática Ler para se Mover, o Café com Letras no formato conjunto com a órbita literária 343. Antes do intervalo, nós ouvimos aqui uma breve explanação do professor José Clemente Pozenato, que lança aqui na Feira do Livro uma tradução da parte do Inferno, da Divina Comédia, então, obra de Dante Alighieri, na medida em que esse ano de 2021, se completam, então, 700 anos da morte de Dante Alighieri, e nessa retomada, digamos assim, nós abriremos com Cláudio Troian, amigo do livro, e também um dos idealizadores do Órbita Literária, que se encontra aqui, como eu disse, na edição 343, nesse formato conjunto com Café com Letras, e no que ouvirmos o Troian, de imediato também ouviremos a jornalista Alessandra Reck, patrona dessa 37ª edição da Feira do Livro. Troian, a palavra é contigo. Observar, não é, professor? Dante Alighieri é bastante conhecido de nós, das migrações italianas, e certamente a língua se estabelece como uma barreira para que demais etnias possam ter um entendimento e uma certa proximidade. Me chama a atenção quando, do seu relato sobre o desenvolvimento a estética e a fórmula de trabalhar essa tradução, onde dá espaço para o processo da visualização do ambiente em que o poeta insere a sua poesia.
a sua tradução num português mais coloquial, com certeza virá contribuir para que mais brasileiros possam ter acesso, conhecimento, entendimento e apreciação da obra. Pergunta corriqueira: foi cogitado alguma ilustração para essa tradução ou não? A obra dispõe aqui de um mapinha a propósito, dando todo o processo ali do inferno de Dante, a parte do purgatório, inclusive o paraíso. Acho que o senhor pode explicar melhor também. A minha preocupação nessa primeira edição é de dar ênfase ao texto. E então é colocada apenas uma reprodução, não é, de um mapa da descida do inferno para orientar o leitor exatamente nessa descida que ele vai fazer junto com o Dante e o Virgílio. E ilustrações sobre a Divina Comédia, há duas já consagradas, né? Uma que eu já citei, né, do Sandro Botticelli, e a outra do Gustave Doré, francês, que no século XIX também se deu o trabalho de ilustrar a Divina Comédia com toda a força, né, do estilo da época. Então, nós não chegamos a pensar, né, em alguma nova maneira de ilustrar a Divina Comédia. Esse cuidado não é. O que a gente considerou importante foi de colocar essa imagem dentro da mente do leitor, não é? De conseguir que ele consiga imaginar as cenas que o Dante está narrando, lendo a tradução que eu fiz, não é? Então, por exemplo, quando os 3 versos iniciais que eu coloco: no meio do caminho desta vida me vi perdido, essa é uma expressão da linguagem coloquial brasileira. Eu não coloquei me encontrei perdido, como a maioria traduz. Porque, inclusive, contradiz, uma palavra contradiz a outra, não é? É, até uma expressão gauchesca, até interiorana, digamos assim. É. Me vi perdido numa selva escura, não, com a direção certa e esquecida. Então, a minha preocupação é sempre como é que o Dante colocaria no português de hoje se ele escrevesse hoje na língua do papai e da mamãe, que é na língua que ele quer escrever, que ele escreve a Divina Comédia, que ele elogia os poetas na parte do Purgatório, porque começaram a escrever poesia na língua do papai e da mamãe, e não mais na língua latina, né? Naquela língua erudita das universidades, etc. Não é? Então, não houve uma edição, não está havendo a preocupação de criar uma nova ilustração visual, não. A professora Alerrec, nossa patrona, fazer apontamentos aí sobre essa tradução do professor José Clemente Pozenato, o Inferno de Dante, parte da Divina Comédia, e também, ao mesmo tempo, te cumprimentar pelo patronato, a feira recém-iniciada aí, e com uma temática bastante provocativa, ler para se mover, ou seja, o movimento humano aí também depende de muita leitura, na medida em que o primeiro final de semana da feira também já comercializou mais de 5.400 obras, quer dizer, o caxiense, aqueles turistas que vieram à nossa cidade, estão ávidos por leitura e consumindo muitos livros. É uma honra tê-la conosco aqui. Boa noite, Fábio, obrigada. Está linda a feira, a gente vê a movimentação nas bancas, né? Fora essa movimentação das ideias, que é a mais importante, né? A movimentação que nos leva à empatia, a movimentação que nos leva a sair do nosso individualismo, né? Que eu acho que são questões importantes. É uma honra estar com o professor Pozenato aqui, foi meu professor no mestrado em Letras e Cultura da UX, lá no início, quando é Letras e Cultura Regional, né, professor? E eu lembro da época dessas aulas da pós-graduação, que o professor Flávio Loureiro Chaves, que veio a ser meu orientador, falava que Euclides da Cunha, quando vai para os sertões, faz na primeira tomada dos sertões uma imagem muito visual do Arraial de Canudos, como se ele estivesse diante
do Inferno de Dante. E aí o professor traz toda uma argumentação, bem dessa linha do visual que o professor Pozenato falou, comparando e supondo que, de repente, Euclides da Cunha, como leitor de Dante, tenha feito uma espécie de diálogo, né, com a obra dantesca. O Euclides da Cunha, que foi o nosso primeiro repórter de guerra, digamos assim, né? Exato, ele é um repórter que vai para o Arraial de Canudos, mas aí, anos depois, ele olha de novo para o episódio com um olhar literário, então ele transpõe, né? Ele vai como correspondente, primeiro, aliás, participando das Forças Armadas, e manda os textos, né, como correspondente do jornal, isso. E depois ele escreve os Sertões, né? Isso, aí eu gostaria de ouvir, então, do professor Pozenato, se ele lembra dessa analogia, se ele acha que faz sentido mesmo, agora, olhando de novo para esse inferno, nessa tomada visual, enfim. A influência do Dante Alighieri nos poetas, se eu fosse enumerar todos aqui, a noite seria curta para apontar todas elas, né? Mas Euclides da Cunha é realmente uma referência importante, e até posso contar um pequeno episódio, que o Mário Vargas Llosa, que escreveu A Guerra do Fim do Mundo, que é a Guerra de Canudos, né? Quando ele teve a ideia de escrever esse romance, porque no Liceu, que é o segundo grau lá no Peru, no Liceu ele leu Os Sertões. Aí quando ele começou a ser escritor, decidiu que ia escrever um romance sobre essa história. Ficou impressionado com a maneira com que o Euclides da Cunha mostrou. E para ser mais fiel ainda àquele mundo que o Euclides da Cunha mostrava, o Vargas Llosa pegou o avião e foi para a Bahia, foi para Canudos. Aí os jornalistas perguntaram para ele qual era o motivo dele querer olhar Canudos. Ele disse: eu quero ver qual é a cor da terra, quero ver qual é a altura das árvores, eu quero ver se é tudo plano ou se tem montanhas, para não fugir à objetividade do Euclides da Cunha, a força visual do Euclides da Cunha. Quer dizer, o Vargas Llosa veio para o Brasil para sentir visualmente a paisagem, e é assim que ele escreve a Guerra do Fim do Mundo. E aí posso contar mais um segredo, que quando eu resolvi escrever o Quatrilho, a minha primeira referência foi a Guerra do Fim do Mundo do Vargas Llosa. Isto é, fazer uma narrativa de força visual tão evidente que acabou virando filme. O Antônio Calmon, que foi quem fez a adaptação, né, no romance para o roteiro de cinema, me disse: as suas cenas já são cinematográficas e as falas das personagens também já são. Não precisa mudar nada. O roteiro está pronto. Está pronto. Aí ele disse: eu vou ter que fazer um corte porque o romance dá para fazer 4 filmes diferentes. E tem que escolher um só. Não. Então, essa tendência de fazer a narrativa com a força visual que vem do Dante Alighieri perpassa a literatura ocidental toda. Outra obra fundamental nessa direção é o Dom Quixote, do Cervantes, né? O que é a briga do Quixote com os moinhos? Sensacional, né? Uma força visual muito grande. E assim por diante. Então, o que Dante faz é abrir o caminho para esse tipo de narrativa na literatura em língua comum, na língua vulgar. Ô, professor, na medida que o senhor coloca essa experiência cinematográfica a partir de outras obras suas também, o senhor chega a ter a expectativa de, daqui a pouco, algum cineasta se interessar e produzir algum curta ou um filme baseado aqui em partes ou nas suas traduções como um todo da obra de Dante?
Eu, de vez em quando, me dá uma vontade assim de provocar alguém para fazer um filme aproveitando uma narrativa de Dante. O Dante já foi utilizado para a ópera, não é? E com sucesso muito grande, né? Então pega uma sequência teatral e transforma em ópera e funciona maravilhosamente. Agora, filme ainda está para ser feito. Então a pintura já lidou com ele, o teatro já lidou, a ópera já lidou. Acho que está faltando o cinema. Agora veja bem, professor, porque na atualidade as linguagens vão se sucedendo e se interrelacionando, e não seria extraordinário fosse criado um personagem, e por que não o Dante, mas um Dante de aço, um Dante de chips, né? Um Dante interplanetário, né? A nos trazer experiências humanas agradáveis ou desagradáveis, por que não? É um Dante orbitante. Então, aguardemos, pessoal, aguardemos o filme Dante. O filme, a parte da Divina Comédia, O Paraíso, é uma viagem espacial. Começa pela Lua, depois vai de planeta em planeta, e ele vai dando os nomes dos planetas, né, que ele vai percorrendo, né, sempre guiado pela Beatriz. Então, realmente, né, o Dante já fez uma viagem espacial em imaginação, bem antes de ela ser possível no plano da realidade, né? Tá aí uma boa dica também para se fazer um seriado. Não uma minissérie, um seriado. A nossa patrona aí quer fazer uma colocação também. Então, aproveitando que a gente interrompeu um pouquinho o fluxo da narrativa do professor, e esse amor pela Beatriz, como é que o senhor entende na atualidade, assim, esse tipo de busca que o Dante empreendeu? Dá para pensar em um devotamento assim nos dias de hoje? Dá para fazer algum tipo de alegoria com alguma outra questão? Como é que o senhor pensa essa busca? Essa é uma questão um pouco mais complicada de lidar, porque, de uma maneira geral, os comentaristas da Divina Comédia chamam a atenção de que ele dá posição preferencial para os personagens masculinos ao longo de toda a narrativa, né? Só que quando o poeta Dante Alighieri quer compreender a fundo, compreender melhor as situações que ele está atravessando, ele pede socorro para a mulher, para Beatriz. E no Paraíso, a gente vai voltar a esse tema na semana que vem, não é? Então não vou adiantar muita coisa. Aparece isso com a maior clareza. Quando a Beatriz encontra com o Dante no Purgatório, quando ele consegue subir até a altura da Beatriz, ela passa um pito nele, um pito, dizendo, porque ergueu a barba para mim, por quê? Ele usa essa expressão, não diz, ele levantou o queixo contra mim, ele levantou a barba. Não? E aí que chama a atenção que as ideias que o Dante está defendendo não têm coerência. Ela que começa a penetrar, né, nos meandros, né, da compreensão da realidade. Então, a Beatriz, para mim, é o modelo da mulher que serve de estrela, guia, para quem quiser descobrir caminhos. Como a Beatriz fez com o Dante. O professor traz aqui pontos bem caros do ponto de vista até do relacionamento amoroso. Temos casais aqui acompanhando e que devem ter se enxergado em alguns pontos. De alguma forma, o Petrarca faz isso também com Laura, não é? Não tanto no Cancioneiro,
mas no poema Os Triunfos, que eu acabei de traduzir e publicar, semana que vem vou estar autografando aqui na feira Os Triunfos de Petrarca, que são também uma homenagem à Laura, a grande condutora da vida dele. Então já tem aí uma ode paralela também à figura feminina, que também recebe muito destaque na obra de Dante Alighieri, e a nossa patrona lembra muito bem aí, tentando trazer esse exercício de comparativo com o mundo mais factual, com a nossa atualidade, que também é o objetivo do senhor, né, ao tornar a obra mais palatável do ponto de vista de linguagem, até quando o senhor comparava com traduções um pouco mais rebuscadas, né? Vocês gostariam de fazer um apontamento? Nós temos aí pouco mais de 2 minutos, mais ou menos, para o próximo intervalo. Então, vocês gostariam de fazer algumas considerações? A gente falou, então, desse comparativo também da visualização do inferno a partir do Euclides da Cunha, né? Queria te provocar, Pozenato, a pensar o Brasil dos anos 2021, assim, que analogia a gente pode fazer também desse inferno, dessa tomada aérea do inferno de Dante, assim, que suscita na tua tradução, nas tuas reflexões? A Divina Comédia é um poema filosófico, ético, político, não é? Ele entra em todas as dimensões, né, emotivo, né, passional, intelectual, tudo isso ele abrange, né? E quando ele entra na questão da falta de inteligência, da falta de ética nas relações da sociedade, ele bate duro. Então ele imagina a sociedade que ele imagina, o que ele ouve, né, os santos lá no paraíso proporem para ele, é bem diferente daquela que ele vê quando volta para a Terra, não é? Isso. Então, quando a gente lê a Divina Comédia, não é só um poema emotivo, como a gente muitas vezes espera, vou me emocionar. Ele é um poema também, não é, de discussão política. Já no primeiro canto do Inferno, quando ele conseguiu enxergar uma luz lá em cima da montanha, não é? Aparecem 3 animais na frente. Uma onça, uma loba e um leão. Aí os comentaristas atribuem a cada animal desses uma dimensão ética, né? Uma virtude, um vício, arrogância, cobiça, etc., né? A onça era o símbolo de Florença. A moeda da Florença se chamava onça. Onça. Qual era o símbolo de Roma? A loba. A loba romana. E qual era a cidade da Itália que tem um leão como símbolo? Veneza. Quer dizer, ele escolheu 3 cidades-chave da Itália para colocar como feras que ele teve que enfrentar na floresta em que ele estava perdido, né? Então, não é para ficar só, que cena interessante encontrar 3 bichos um atrás do outro. Quando ele começa a comentar com o Virgílio diz, olha, essas feras você deve cuidar, porque elas têm fome, comem todo mundo, e quando terminam de comer, continuam rilhando os dentes de fome. Professor, então nessa sua descrição aí fantástica de mais uma parte, digamos assim, dessa tradução do Inferno, da obra Divina Comédia de Dante, nós vamos encerrando o nosso segundo bloco, digamos assim, segundo bloco aqui que já nos abriu não só para a obra em si do Dante, mas que possibilitou também interlocuções com outros autores e obras
com uma ênfase muito grande na obra, por exemplo, do Euclides da Cunha, na fantástica Descrições de Ambientes. A nossa patrona Alerrec provocou muito bem, e o professor também complementou aqui. O Euclides da Cunha, nosso primeiro repórter de guerra, digamos assim, aquelas descrições fantásticas de ambientes, a terra, a luta, o homem, que são, devem ser lidas e acompanhadas até os dias de hoje. No que nós voltarmos do intervalo, eu vou deixar já a provocação para que o público comece a interagir conosco, e na medida que o professor Pozenato também estrategicamente vai largando a conta-gotas ainda mais pontos inéditos da obra de Dante, que para muitos que já leram não haviam notado, e talvez com a tradução mais objetiva e simples do professor Pozenato acabem notando também, e ele vai antecipando aqui junto conosco. Então, de imediato, vamos para o intervalo aqui, nesse Café com Letras especial, junto com Órbita Literária, na 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Já voltamos. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Em nome da Escola do Legislativo, eu tenho um convite muito especial para vocês. O primeiro encontro de gestores públicos municipais. Um ciclo de palestras gratuitos sobre gestão pública na administração direta e indireta. São 5 painéis de discussão, com temas como Lei Geral de Proteção de Dados, como alcançar uma gestão pública mais eficaz e colaborativa, melhorias da prestação dos serviços públicos. A inscrição é online no site que está aparecendo aí na tela. São 5 encontros nos meses de novembro e dezembro. Os inscritos recebem uma apostila digital com o conteúdo e também o certificado. Quer saber mais sobre as inscrições ou tem alguma dúvida? Então entre em contato com a Escola do Legislativo da Câmara. Nós contamos com a sua participação. Estamos de volta, então, para o nosso terceiro e último bloco, Café com Letras especial, aqui na 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, e pelas redes sociais do Parlamento de Caxias. Essa edição, em conjunto com a Órbita Literária de número 343, Praça Dante Alighieri, palco, então, dessa Feira do Livro, e nós aqui no Café da Velha, junto à Casa da Cultura, interagindo, e com uma temática bastante provocativa, não só da própria Feira do Livro, Ler para se Mover, mas também à luz, e eu já vou pegar o exemplar aqui, da Divina Comédia de Dante Alighieri, A Parte do Inferno, traduzida pelo professor José Clemente Pozenato. O professor fez uma breve apresentação dos principais pontos da obra, e o segundo bloco também serviu já para inter-relações com outros autores e obras mais contemporâneas que, de alguma forma, também auxiliassem na compreensão da própria obra de Dante. E nós vamos abrir, então, esse terceiro bloco, digamos assim, e junto aqui com o professor José Clemente Pozenato, autor, a nossa patrona jornalista Alessandra Reck, e também o amigo do livro, produtor cultural Cláudio Troian. Então, eu vou pedir que o público aqui já está devidamente identificado, aquelas pessoas que vão fazer os seus questionamentos, se identifiquem antes da pergunta e façam a pergunta também já dirigindo, se ela é para, digamos assim, diretamente para o professor ou para algum dos outros painelistas da noite. Boa noite. Meu nome é Paulo Damin, pergunta para o professor Pozenato. Tu falou que ser romancista te ajudou a traduzir, a pensar na narrativa e nas imagens. Eu queria te perguntar, como poeta, eu te considero melhor poeta do que como romancista, inclusive. Então, a minha pergunta seria, qual é a diferença entre a criatividade na criação literária, poética, e
e a diferença entre a criação literária poética e a tradução literária poética? São todas atividades com relações de parentesco, né? Meu domínio da linguagem narrativa começou com o meu domínio da linguagem da poesia. Eu gosto de contar uma cena da minha infância, né, que eu fui alfabetizado com a cartilha do João de Deus, poeta português, e no final da cartilha tinha um poema, tem um poema, eu tenho a cartilha ainda. Tem um poema que eu decorei com 4 anos de idade. Andava um dia nos arredores de Nazaré, em companhia de São José, o Deus menino. Então, desde que eu comecei a aprender a ler, eu senti que as palavras têm música, têm sonoridade, gostam, né, de criar um clima sonoro agradável, né? Aí, quando eu começo a escrever em prosa, eu mantenho essa preocupação também. Se o leitor quiser ler em voz alta, isso que eu escrevi para ele ler em silêncio, vai funcionar também, não é? E essa parte eu aprendi com Machado de Assis, quem foi meu aluno aqui sabe que foi o escritor que eu mais, né, apresentei e mostrei para todos. O Machado de Assis, que também me ensinou que a maneira melhor de escrever, né, é aquela que consegue chegar ao leitor de uma maneira direta. Então, tudo isso foi um aprendizado que eu fiz com o tempo, né? O Machado de Assis usava uma linguagem coloquial, como Dante. Tem uma tese do linguista Matoso Câmara com o título A Linguagem Coloquial de Machado de Assis. E quando ele escreveu o último romance, o Memorial de Aires, ele deu para o filho do José de Alencar ler, o Mário. O Mário leu os originais e escreveu para o Machado. Essa obra alcançou a perfeição da simplicidade. Então, o que o Machado de Assis criou na literatura brasileira foi a linguagem coloquial, a linguagem direta, a linguagem do leitor. Para citar mais uma vez Machado de Assis, uma questão que surgiu na época do Rio de Janeiro, quando surgiu a imprensa, o jornal. Aí surgiu a questão se o jornal iria acabar com o livro. Assim como hoje se pergunta se as redes sociais vão acabar com o livro, né? E o Machado de Assis escreveu um artigo respondendo que se o jornal acabar com o livro, não vai acabar com a literatura, porque a literatura vai usar o jornal para circular. E para isso, o escritor vai ter que mudar a sua linguagem e usar a linguagem do leitor de jornal. Professor Pozenato, mais uma pergunta. Professor Pozenato. Te identifica antes do questionamento. Jaqueline de Ros. Professor Pozenato, a minha pergunta volta a Machado. Machado bebeu em Dante a passagem em 2 períodos históricos, o Império e a República. Deu a musicalidade de Dante ao nosso Machado? A ligação de Machado de Assis com Dante começa que ele frequentava o Instituto Dante Alighieri, no Rio de Janeiro, que quando foi unificada a Itália criou o Instituto Dante Alighieri e criou sedes do Instituto, inclusive no Brasil, não é? E o Machado teve contato com a literatura italiana via o Instituto Dante Alighieri no Rio de Janeiro. E ele teve uma influência tão grande que até o Dom Pedro II, Dom Pedro II era casado com uma italiana, não é? Que até o Dom Pedro II traduziu um canto do Dante Alighieri, né, o Canto Quinto do Inferno, aquele do Paulo e da... que até o Dom Pedro II
traduziu um canto do Dante Alighieri. E o Machado de Assis tinha essa relação. Quando ele dá o nome de Capitu para personagem, esse nome é derivado de Capitólio, de Capitolina, que é o local do cenário dos triunfos de Petrarca. Ele leu Petrarca também. Né? É claro que o Machado de Assis leu também todos os franceses, leu os ingleses. A biblioteca do Machado de Assis era universal. A patrona da feira, a Lerec, tem algum comentário para fazer à luz do que estamos discutindo? Então, como o professor falou a respeito dessas questões intermediáticas, né, da persistência da literatura no jornal e nos suportes que vão evoluindo, eu pergunto como o senhor compreende o público para essa tradução da Divina Comédia, né? Em que nicho, em que segmento vocês entenderam que teria assim maior aceitação para a gente trazer de volta um texto tão clássico, né? Com que públicos ele deve dialogar? Eu acho que com dois públicos. Um é o público leitor. E hoje dá para ler não só no papel, né? Dá para ler também no registro eletrônico, né? Embora eu continue preferindo pessoalmente o papel. Né? E há também a possibilidade de ouvir. Então, uma maneira de divulgar a Divina Comédia hoje seria também de uma maneira gravando a tradução, né? Gravando o poema para ser ouvido. E eu posso contar que foi feita uma experiência nesse sentido, quando eu traduzi o primeiro Canto do Inferno, e eu encaminhei para o grupo lá da Fundação que publicou a Divina Comédia, né? Fundação Meneghetti, lá de Polesine, e eles resolveram recitar o poema para a plateia. E me mandaram uma avaliação, disse que foi aplaudido porque todos entenderam. E a professora, que era especialista em Dante Alighieri, ainda acrescentou, é uma tradução que capta a intenção de Dante. Professor, temos mais uma pergunta ali. Professor, meu nome é Fabiana. Eu tenho uma pergunta em relação à simetria matemática do número 3 de Dante, dos 33 versos, da terça rima, dos círculos, né, dos 3 níveis de 9. Como o senhor enxerga assim, isso em Dante e como é fazer uma tradução se tiver que preservar essa rima toda em Dante? Respeitando. Eu escrevi até uma crônica dessa semana em que o João Cabral de Melo Neto define o poeta como um engenheiro, não é? Que tem que criar superfícies claras, que todo mundo perceba, etc. O Dante se via como um poeta geômetra, não de traçar espaços, mas de fazer todas as coisas sob medida. E ele usa a imagem do geômetra mais de uma vez ao longo do poema, não é? Imagens da matemática também. Quando ele quer comparar alguma coisa que durou muito tempo, ele diz, durou 5 vezes 50. Ele usa fórmulas matemáticas, né? E quando ele quer falar de alguns lugares por onde ele passa, lá no espaço sideral, não é? Ele usa seguidamente imagens da geometria. Ele era aficionado, vamos dizer assim, pelas medidas.
E a poesia é uma forma de medir a linguagem. Então, a terceira rima, não é? Que obriga o poeta a repetir sempre a mesma geometria do poema, não é? E aí ele mantém também na forma do canto. O canto tem... Ele varia um pouco, né? Varia entre 130 e 150 e poucos versos cada canto, não é? Mas ele divide a Divina Comédia em 100 cantos. Se cada canto fosse 33, daria 99. O que ele faz? Ele coloca um canto inicial no inferno, que é aquele em que ele se encontra com Virgílio, aí dá 34. Então, na realidade, o inferno tem 33. E tem um canto introdutório, né? E aí, somando com os outros 99, completa o 100, que é o número da perfeição geométrica para eles, né? Então, ele vê a linguagem poética como uma linguagem geométrica, sob medida, matemática, que tem que ser respeitado. E o verso dele não é aquele verso que a gente se acostumou nos Lusíadas, sexta e décima, sexta e décima, sexta e décima. Não, ele varia a acentuação. Se vocês leem no original, vão perceber que eu repito também a variação dele, quinta e décima, sexta e décima, quarta, oitava e décima. Ele varia o acento. Ele não fica naquela rigidez, né? Então, ele usa várias medidas. Ô, professor, tem mais uma pergunta aqui. Professor, a gente procura fazer o tema de casa quando a gente convida alguém e trabalha o órbita. Obviamente, não consegui ler toda a Divina Comédia, mas eu li um pouco da biografia do Dante e é surpreendente o que eu encontrei ali. E não tenho dúvida que daria não só um filme, seria uma série assim de deixar a Netflix absolutamente rica e todos os espectadores encantados. E eu vou pegar uma passagem da vida do Dante Alighieri, um fato da vida do Dante Alighieri e da morte de Dante Alighieri, porque Dante, ele nasceu em Florença, no reino de Florença, nos reinos que não existia uma Itália ainda na época. E ele foi expulso de Florença. Ele foi um errante, de certa forma, na vida dele e acabou morrendo e enterrado em Ravenna. O interessante é que, em 2008, a Câmara de Vereadores de Florença finalmente perdoou Dante Alighieri sem cobrar nada para que ele pudesse voltar para Florença. E Dante Alighieri e a família de Dante Alighieri nunca levou seus restos mortais para lá. Há no túmulo dele em Ravenna, há uma inscrição para Florença. Florença, mãe de pouco amor. Ele era um exilado, como tantos exilados que a gente tem por esse mundo e que são gênios. Esse fato dele ter sido expulso da cidade dele pelas intrigas que aconteceram marca muito a comédia de Dante, a Divina Comédia? Do começo ao fim. Ele escreve a Divina Comédia no exílio. Todo exílio. E é, de alguma forma, um acerto de contas. Ele escreve a Divina Comédia para fazer um acerto de contas com a perseguição, né, política e etc. que ele sofreu na vida real, não é? E claro que ele atribui, quando ele escreve o poema, que ele também tem um pouco de culpa no fato de ter sido exilado, né? Ele era meio de cabeça empinada demais, né? Orgulhoso. Quando ele passa no purgatório, no círculo dos orgulhosos, ele diz: eu estaria aqui se eu já tivesse vindo, indo para cá, não é?
Então ele sabe que ele não é totalmente inocente, né? Que ele não soube lidar politicamente com certas questões, né? Mas o poema é um acerto de contas. Todos os que o incomodaram de alguma forma, ele jogou no inferno, né? Os que incomodaram menos, ele botou no purgatório, queimando um pouco, né? Até limpar a alma, né? Ainda bem que a gente não estava lá. Ainda bem. Então, é um poema que, se for analisado psicanaliticamente, não é? Daria algumas interpretações interessantes. Professor Pozenato, na medida que o senhor faz essa consideração, e aí nós temos ali a Carol, nossa produtora facinal, e ela já está aqui me esgoelando com a questão do tempo. Nós estamos bem próximos ao término do nosso tempo. E eu vou pedir que, antes das considerações finais de fato aqui do nosso bate-papo, que de forma quase que telegráfica, um pouco menos de 1 minuto para cada um, tanto o senhor quanto a patrona Alerrec e o amigo do livro, Cláudio Troé, deem um recado de encerramento aqui nessa edição especialíssima do Café com Letras, Órbita Literária, dando aqui um embalo ainda de início de Feira do Livro, na medida em que recém passamos o primeiro final de semana, esse evento literário que segue, então, o maior evento literário local até 12 de dezembro. Então, de forma telegráfica, cada um de vocês fazendo as considerações finais, digamos assim, para aquela câmera ali. Eu vou me permitir abrir esse encerramento. Abrir o encerramento ficou estranho, né? Dizendo do prazer de estarmos nós, orbitantes, né, do Órbita Literária, novamente reunidos, depois desse prolongado período de mais de 20 meses, enfim, sempre um prazer, e dizer da nossa satisfação em contarmos neste momento especial, porque retomada sem perspectiva de continuidade, continuamos à mercê dos protocolos, agradecer essa riquíssima participação do professor José Clemente Pozenato, que nos brinda com mais um das suas obras de esforço, com certeza que receberá o devido reconhecimento pelo público. Dizer que a parceria da Câmara, e da TV Câmara, e do programa do Fábio Rauch, um dos mais longevos que temos tido conta na história dos programas dedicados à literatura, o Café com Letras vem a nos reforçar, prestigiar e reforçar nesse momento de recongraçamento. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, professor Pozenato. Muito obrigado, patrona querida. Era isso. Nossa patrona Alerrec. Então, foi rápido, né? Passou tão rápido, é tão bom ouvir o professor Pozenato. Queria colocar uma provocaçãozinha, né, professor? Se o senhor aceita uma listinha de nomes para esse inferno, para a próxima tradução, talvez, acho que agora já está feito. Eu teria uma. Alguns poucos e bons nomes já seria o suficiente. Agradecer a presença de vocês, lembrar de convidar vocês para os nossos órbitas, né, do ano que vem. Adiante teremos as agendas, acho que é super importante, é um baita de um espaço de discussão literária, de encontro, de amizade, né, que permanece fora da feira. Lembrar que Caxias tem uma programação cultural muito interessante durante os dias de feira, mas também nos outros dias do ano. Eu acho que a gente tem uma cidade aqui que se destaca. E no início aqui da noite, o professor Pozenato lembrou que foi ele, como secretário da Cultura, que colocou a condição de que os patronos da Feira do Livro fossem sempre escritores caxienses e não mais escritores de fora. Então, acho bem interessante a gente pensar que, realmente, a partir do Financiarte, da estruturação das nossas iniciativas culturais, Caxias pôde sempre ter nomes, né, que pudessem representar a Feira do Livro também, e quiçá isso continue, né, e tenha vida longa, e isso depende muito também da formação desse público. Então, queria agradecer a oportunidade e convidar todos para a feira até o dia 12 de dezembro.
Professor Pozenato. Antes de mais nada, quero dizer que devo agradecer muito o convite de estar aqui presente, né, por essa conversa sobre Dante Alighieri. Desejar que os leitores apreciem a tradução do Inferno e que aguardem, porque a tradução do Purgatório já está concluída, a do Paraíso também já está concluída, só está faltando o processo de edição. E acho que a receptividade está sendo grande. Eu recebi uma correspondência de um professor de italianística da Universidade de Dublin, na Irlanda, dizendo que ele ficou sabendo que eu traduzi o Inferno e fazia votos que eu fizesse a tradução também do restante da Divina Comédia. Então, há uma expectativa desse ano de Dante no mundo inteiro para que haja novas leituras de Dante na língua de hoje. Muito obrigado a todos. A honra foi toda nossa, professor. Então, dessa forma, digamos assim, descontraída, muito afável entre nós aqui, eu posso dizer que, pessoalmente, como jornalista do Legislativo Caxiense, já se passam aí mais de 11 anos de casa, e o Café com Letras propicia também para mim esse universo de cultura, de literatura, e um respiro também, na medida em que o ofício de um jornalista numa casa política, numa casa legislativa, ele é muito mais duro do ponto de vista das temáticas, das abordagens, e o Café com Letras também me possibilita isso. E essa convivência aqui junto com vocês, por meio do Órbita Literária, eu tive a honra de ser convidado já, eu acredito que em 3 ou 4 oportunidades para ser painelista do Órbita Literária, e nós conseguirmos aqui idealizar, junto com o Erni Sabedó, isso começou de um bate-papo nosso aqui, em preparação à Feira do Livro, e eu coloquei para ele, por que não fazermos em conjunto lá, com a TV Câmara, o Café com Letras, um Órbita Literária. E aí temos a honra aqui de contar com esse painel fantástico, praticamente tocado aqui pelo professor José Clemente Pozenato, de um fôlego incrível, com memória, com estudo, com inter-relações de obras, as contribuições valiosas de quem fez os questionamentos, da própria patrona Alessandra Reck, o amigo do livro, Cláudio Troian. E eu cumpro aqui também um compromisso de citar as pessoas que nos ajudaram nesse processo todo, porque tão ou mais importante do que nós aqui que estamos aparecendo no vídeo são aquelas pessoas que ficam na retaguarda e que se ofereceram, que se dedicaram o seu tempo para nos ajudar aqui. Então nós temos a equipe jornalística, digamos assim, vamos fazer uma divisão. A Carol Dallagnol, que coordenou aqui toda a produção do ponto de vista da TV Câmara, as nossas pupilas, digamos assim, estagiárias, mas já promissoras jornalistas, Ana Paula Reck, Maitê Dalsólio, a equipe técnica da TV Câmara Caxias, coordenada pelo Luciano Mori, na parte técnica de áudio, o Rafael Mata, nas câmeras, o Gregory Castro. Também aqui agradecer a parceria do Guilherme Matinato, um dos proprietários da livraria do Arco da Velha, e que é uma livraria que extrapola o caráter simplesmente de vender livro. Nós temos esse ambiente de convivência com o próprio café, então o do Arco da Velha resistiu à pandemia, que foi um grande problema. Nós tivemos aí livrarias de alto porte que não resistiram aos fechamentos, à comercialização de livros. E eu acredito, Guilherme, que o do Arco da Velha resiste também por esse lado humano, porque as pessoas veem no ambiente do Arco da Velha essa possibilidade de amizade, de compartilhamento da literatura, que extrapola muito mais do que o ato de comprar e ler o livro. E aí dialoga também com essa nossa temática de ler para se mover. Quer dizer, nós podemos também ler livros emprestados, compartilharmos as obras, participarmos do escritor na comunidade, aqui, que é uma parte mais social da Feira do Livro, as maratonas de contação de histórias. O professor Pozenato foi insistente na sua abordagem, de que a Divina Comédia é para ser contada,
é para ter musicalidade, é uma leitura para ser feita em voz alta, para que outros também a escutem e compartilhem num formato diversificado e mais palatável. Então, são muitos nomes aos quais nós deveríamos fazer menção e agradecer, e a todo o processo aqui, mas nós não temos como citar a todos, né? Mas, em última análise, foi uma honra mesmo. Torcemos para que a Feira do Livro continue muito bem sucedida, dentro do possível, e a Maitê, que eu citei aqui, a nossa produtora também do Café com Letras, nós temos feito uma ginástica de cronograma, no sentido de contemplar todos os autores. O Café com Letras está enquadrado num canal público, cumpre com uma função social de dar protagonismo à cultura local, que é algo muito raro aqui. As pessoas, muitas vezes, numa TV comercial, só para citar o título da sua obra, teriam que gastar fortunas. Eu tenho um compromisso de ler um livro por semana de escritor local e fazer essa divulgação numa entrevista de pelo menos 25 a 30 minutos. E eu creio que eu tenho esse reconhecimento não só do Troian e do professor José Clemente Pozenato, mas da própria patrona, Alessandra Reck, a quem eu entrevistei lá atrás, em pelo menos acho que 2 ou 3 obras que ela lançou. Antes mesmo ela ser patrona, eu já entrevistava a Alessandra Reck. Então, de certo modo, também ajudei na divulgação das obras da atual patrona da Feira do Livro. Então, desta forma, nós encerramos esse Café com Letras especialíssimo, junto com a edição de número 343 do Órbita Literária, na 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que segue até o dia 12 de dezembro, com a temática Ler para se Mover, impulsionada também aqui pelos 700 anos da morte de Dante Alighieri. Professor José Clemente Pozenato, nossa figura máxima estrelar aqui, que falou sobre o inferno, a tradução da parte do inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri, que também dá nome aqui à nossa praça-palco da 37ª Feira do Livro. Conversamos, então, com Cláudio Troian, amigo do livro, jornalista Alessandra Reck, patrona da 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul, e professor José Clemente Pozenato, nosso painelista sobre a obra de Dante. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação, e voltaremos com mais entrevistas e inserções aqui direto do palco da 37ª Feira do Livro. Continue conosco.